Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Cláudia Capelari e esse é o episódio número 12 do Agro em 5 Minutos. E neste episódio, que vai ser um pouquinho diferente dos outros, nós vamos falar sobre a polêmica que rondou no mundo do agro nos últimos dias. A possibilidade de fusão do Ministério do Meio Ambiente ao da Agricultura. Para nos ajudar a entender essa questão, conversamos com o engenheiro agrônomo e pecuarista, presidente da Associação dos Profissionais de Pecuária Sustentável, Paulo Araripe. A associação tem sede em Piracicaba, São Paulo, e no ano que vem completa 10 anos. Eu penso que a fusão do Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura não deva ser uma ação inteligente do novo governo brasileiro. Para quem já precisou de uma licença ambiental ou precisou de qualquer parecer, laudo, serviço do Ministério da Agricultura, sabe que isso vai trazer algumas complicações, né? Apesar da população em geral achar que uma coisa tem tudo a ver com a outra, em alguns momentos tem mesmo. É importante saber que o trabalho do Ministério do Meio Ambiente ele é muito maior do que o trabalho do Ministério da Agricultura. Eles têm outras funções, né? Cuidar de parques, cuidar de áreas de reserva do patrimônio brasileiro, tem várias coisas que não se referem à agricultura. Além disso, se a gente for olhar a porcentagem de licenças que o Ministério do Meio Ambiente faz para os diversos setores econômicos do Brasil, a gente vai visualizar que, sem medo de errar, entre 10% e 20% apenas são relativos à agropecuária. O resto é relativo à indústria, comércio e outros setores, como mineração, como algumas explorações econômicas que mexem com combustíveis nas cidades, captação de água, estações elevatórias de tratamento de esgoto, que são questões que não têm a ver com o agro. E isso vai dar um volume de serviço entre 80% e 90% do Ministério. Então seria razoável a gente pensar numa fusão com outros ministérios que não o da Agricultura. Paulo acredita que, com uma eventual fusão, a burocracia e os entraves no meio público aumentariam, pois os funcionários não seriam das áreas específicas fazendo serviços para a população. Eu vejo com muita preocupação essa questão. Os dois ministérios têm uma área técnica muito forte, então não é só uma discussão sobre unir os departamentos jurídicos, os departamentos contábeis, os recursos humanos dos dois ministérios, pensando em economia de recurso. É uma questão de especificidade na discussão técnica, né? Eu não posso botar um médico veterinário do CIF para analisar questões ambientais, assim como não posso botar um florestal, um biólogo do Ministério do Meio Ambiente para ficar dando aprovação de frigorífico, né? Ou de qualquer outra agroindústria. Tem que ser um trabalho feito por técnicos, e não é um trabalho político e nem administrativo. Senão a gente corre o risco novamente de ter operações como a dos anos passados, com a Polícia Federal, carne fraca, essas coisas todas, onde um erro técnico gerou um problema de opinião pública sobre o excelente trabalho que a vigilância sanitária brasileira faz em todos os âmbitos da produção animal e da agroindústria, da produção de proteína no Brasil. Aliás, para quem não sabe, a nossa cadeia frigorífica e de plantas de abate é das melhores do mundo, né? Nossos modelos são copiados mundo afora, né? Se a gente for visitar frigoríficos na Europa, a gente vai ficar aterrorizado com o que a gente vê lá. Ou seja, o Ministério da Agricultura hoje é uma entidade de referência nessa área. Eu quero lembrar que o Ministério do Meio Ambiente também até porque o Brasil é um dos países talvez o único, que preserva mais de 2/3 do seu território em florestas. Aqui sim se produz com sustentabilidade. Se o mundo quer sustentabilidade, quer preservação ambiental, ele tem que comprar produtos agropecuários do Brasil. O engenheiro agrônomo ressalta que a sustentabilidade ganha com a não fusão dos ministérios. Quero lembrar aos senhores que o Brasil é uma potência na produção de alimentos para o mundo e isso ele está fazendo com preservação ambiental. Ou seja, o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos e é um dos maiores produtores de alimentos com a preservação ambiental. O trabalho do Ministério da Agricultura é excelente, assim como o trabalho do Ministério do Meio Ambiente, porque a gente produz com sustentabilidade, como eu já citei. O agronegócio no Brasil ele é responsável por deixar a balança comercial brasileira e o PIB numa situação positiva, né?
Então a gente não pode perder isso. Os organismos internacionais não vão ver com bons olhos essa fusão, né? E talvez a gente perca a credibilidade no comércio mundial de alimentos. Eu não gostaria de arriscar isso e eu não acredito que seja vantagem para a nação arriscar isso. O Brasil, como se diz, é um big player no agronegócio. O mundo inteiro tem medo, estou falando dos aspectos comerciais, do Brasil, porque a gente produz barato, consegue exportar e respeita o meio ambiente. Se você quer contribuir para o Agro em 5 minutos, quer conteúdos exclusivos e ver seu nome na descrição do episódio, acesse o link apoia.c/agro em 5 minutos, que vai estar na descrição deste episódio, e contribua. É possível contribuir com valores a partir de R$ 5. Você ouviu o podcast Agro em 5 minutos. A apresentação de Ana Cláudia Capelari e produção de Vinícius Coimbra. Curta a nossa página no Facebook Agro em 5 minutos, nos siga no Instagram, @agro em 5 minutos, e também no Twitter, @agroem5. Até o próximo episódio. Tchau!